qual o seu nível de percepção de corrupção no Brasil? Ele tem aumentado, né? Principalmente no governo Lula, ele aumentou. E quem disse isso não sou eu. Quem disse isso é um instituto que chamam aí de Transparência Internacional, que mede isso em mais de 150, 140 países, e a gente está lá embaixo, né, como um dos mais corruptos. E vamos entender isso, porque isso faz parte da Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê? Porque isso tudo tem a ver com o que eu venho falando para vocês. O mesário pianista. Não, João, tudo para você é o mesário pianista. Mas, gente, eu vou provar para vocês que a corrupção está ligada ao mesário pianista. Tá certo? Isso, assim, no âmbito geral. Não é só no processo de votação, não, de eleição, não. No âmbito geral. Tá certo? Vamos entender isso. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 185 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E esse é o meu Pix, jpnoticias@gmail.com. E aí está meu WhatsApp, 999618000, prefixo 32. Se vocês quiserem bater um papo, manda mensagem para mim. Não costumo atender telefone que não estão na minha agenda, tá bom, gente? Mas se vocês quiserem mandar mensagem, eu estou aí. E se quiser contribuir, qualquer valor, tá? A gente está aceitando aqui no Pix JP Notícias para manter a Comissão Cidadã de Inquérito. Então vamos falar sobre essa questão de que o Brasil voltou a ser um dos mais corruptos do Brasil. Essa percepção. Você tem essa percepção que aumentou, né? Porque no governo Bolsonaro, você tinha o Bolsonaro falando, né? Oh, vocês podem me acusar de tudo, de falar palavrão, de mentir, mas não sou corrupto. Então vamos entender. Vou trazer um recorte da CNN, que é muito importante. Foi agora, essa semana, parece que foi dia 30, né, de janeiro, que saiu esse ranking. E aí, esse ranking merece destaque. Vamos debater sobre esse ranking aqui? Então vamos lá. Vamos discutir isso aqui. E eu quero a participação de vocês, viu, gente? Que é muito importante. Principalmente a turminha aí do consórcio, né? A turminha do que gosta de bater na turma da direita aí. Acompanha a gente. Vamos discutir sobre isso. Vamos lá. O Brasil cai 10 posições no ranking que mede a percepção da corrupção. Vamos entender os motivos que levaram o país a ficar pior na pesquisa e ocupar o 104º lugar. O Brasil perdeu 2 pontos e 10 posições no ranking que mede a percepção de corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional. O IPC mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos países pesquisados. 180 países que foram avaliados e nós estamos aqui com a página de início do site da Transparência Internacional com esses dados. Então a gente vai ver aqui primeiro a lista desses países pesquisados pela Transparência Internacional. O ranking começa com o país que teve a melhor nota, a Dinamarca, que alcançou 90 pontos. Depois vem Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, Singapura. E para chegar até a posição brasileira, a gente tem que descer a lista aqui. A gente tem que descer um pouco mais. E a gente desce até a nota 36 que teve o Brasil na posição... Ainda não chegou, aí que está. Na posição 104, 36 pontos. Aparece o Brasil junto com a Argélia, a Sérvia e a Ucrânia. A Argentina, você repara, está um pouquinho acima do Brasil com 37 pontos nesse ranking de corrupção. Os últimos colocados, a gente nem tem que descer tanto assim o gráfico, aparecem aqui a Somália, perdão, deixa eu subir um pouco mais. A Somália, a Venezuela, acabamos de falar dela, a Síria e o Sudão do Sul. Numa escala global, e a gente tem isso aqui desse lado, nesse mapa, a gente percebe, segundo o relatório da própria Transparência Internacional, como a situação é muito grave no mundo inteiro. E a gente vê isso olhando esse mapa. Em amarelo, você percebe as nações que receberam melhores notas. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, alguns países europeus, aqui nesse lado também. Quanto mais escuro,
mais corrupto é o país. Segundo o relatório da Transparência Internacional, 2/3 de todos os países pesquisados estão com notas baixas, o que significa sérios problemas de corrupção. É importante destacar também a América do Sul, e para isso eu aumento aqui o nosso mapa. Você percebe que a maior parte do continente está nessa cor aqui, meio bordô, infelizmente a caminho do escuro. A Venezuela é a que tem a pior nota do continente, tem apenas 13 pontos. O Paraguai, 28. O Brasil teve 36, a Colômbia teve 39 pontos, o Chile foi relativamente bem, com 66 pontos, e o Uruguai foi o melhor de todos os países aqui do nosso continente. Ele alcançou 73 pontos. Historicamente, o Brasil vem tendo um desempenho não muito bom nesse ranking da Transparência Internacional. Nesse outro gráfico, a gente mostra exatamente essa evolução brasileira. Em 2012, você percebe aqui, o Brasil tinha 43 pontos. Em 2012, abaixo de 50 pontos. A pesquisa já diz, essa é a nota ruim e a corrupção é um problema grave. Pois bem, com o passar dos anos, você vai vendo como a nota brasileira vai meio que caindo até chegar a essa nota aqui, 36 pontos. É importante lembrar que a Itália, no mesmo ano de 2012, também tinha 43 pontos. Pois bem, depois de tantos anos de avaliação, sabe onde a Itália está hoje? Ela estaria mais ou menos por aqui, com 56 pontos. E o Brasil caiu para 36 pontos. Quem também se manifestou, Márcio, foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte: ONG Transparência Internacional tem longa trajetória de desinformação sobre os governos do PT. Mas no relatório anual divulgado ontem, passaram dos limites. Acusar de retrocesso a indicação dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino no STF, além da escolha de Paulo Gonet para a PGR, revela apenas a má vontade e a oposição política da ONG a Lula e ao PT. Queriam que Lula indicasse procurador-geral e ministros lavajatistas? Expliquem antes quem financia vocês. Abram suas contas. Expliquem os negócios em que se envolveram com Moro e Dallagnol. Poucos saíram tão desmoralizados das investigações sobre os crimes da Lava Jato quanto a tal Transparência Internacional, que de transparência só tem o nome. As investigações sérias revelaram que a ATI foi não apenas cúmplice de Sérgio Moro e Dallagnol na perseguição a Lula e ao PT. Seus dirigentes tornaram-se sócios nas tentativas de se apropriar de recursos públicos ilegalmente, o que foi felizmente barrado pelo STF. Ela cita, por exemplo, o caso de um possível repasse financeiro dos recursos recuperados pela Lava Jato para a Transparência Internacional, um movimento do governo de rechaçar, digamos assim, os pontos levantados por este ranking da Transparência Internacional. A gente procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça para que eles pudessem se manifestar sobre o ranking, mas eles decidiram não se manifestar até agora. Márcio, volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que leu na íntegra o tweet, a mensagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, questionando a Transparência Internacional. Com todo respeito à postura e à postagem de Gleisi Hoffmann, mas talvez um primeiro problema que explique a posição do Brasil seja não acreditar nas instituições que fazem essa medição no mundo inteiro. Talvez esse seja um primeiro passo para a gente permanecer com 36 pontos. Então, dito isso, né, eu quero agradecer esses recortes, porque a gente, né, você fala, João, você está fazendo um recorte aí como se você estivesse, né, vivendo às custas desse trabalho aí do pessoal da CNN. Olha, a CNN é uma informação importante e a gente aqui é uma comissão cidadã de inquérito. E aí, quando a gente traz esse recorte, a gente pega isso onde? No YouTube. E o que cai na rede é peixe, né? A gente cita a fonte. E foi até um recorte generoso, porque tem aí o desfecho do âncora da CNN, dando uma pegadinha na presidência do PT. Agora, vamos analisar isso, vocês que são da Comissão Cidadã de Inquérito,
E aí eu falo para vocês que, olha, quem é conservador, né, tá à vontade aqui, mas aqueles que se dizem progressista, que acham que progressista tem uma ideia diferente de conservador, né, eu desaconselho continuar assistindo, porque tem cenas fortes, tá certo? Eu não gostaria que vocês passassem esses dessabores. Mas vamos voltar aqui para a gente entender esse gráfico. Esse gráfico aqui eu achei muito curioso, né? Vamos olhar esse gráfico. Presta atenção comigo. Por aqui, com 56 pontos. Ele está falando da Itália. Mas vamos ver o gráfico, tá certo? Esse é o Brasil. Evolução da nota do Brasil desde 2012. Bem, 2012 já era o quê? Já era governo Dilma, né? Tá. E a gente vinha do governo do PT, né? E você vê que tem uma queda já de 43 para 42. Quando começou a estourar os escândalos do mensalão, aquela coisa toda, então começou a surgir essa onda de corrupção no Brasil, tá certo? Então, vamos avaliar isso dentro do aspecto da urna eletrônica que trouxe, né, essa questão do mesário pianista dentro do contexto, tá certo? Olha para mim aqui, volta aqui para mim, presta bem atenção. No primeiro ano, quer dizer, no primeiro mandato do Lula, que o Lula ganhou, ele, né, como eu disse, o mesário pianista consegue eleger presidente, consegue atuar, né, na questão majoritária um pouco para governo e principalmente para senador, porque senador é voto majoritário, tá certo? Já para deputado, o mesário pianista não consegue fazer o serviço que ele costuma fazer. E aí, a Câmara dos Deputados sempre fica sendo uma bancada maior do que a bancada governista. Isso depois que entrou a urna eletrônica com o governo pianista. Por quê? Porque quando você faz a força para colocar o presidente eleito, e aí o mesário pianista não atua para deputado, o que acontece? Você tem um presidente com uma vontade política e uma Câmara dos Deputados, um Congresso com uma outra vontade política. E aí o que acontece? Esse desequilíbrio entre elegemos um presidente, mas o povo quis eleger um projeto de governo, que é diferente do projeto do presidente. Aí vem o quê? A barganha. E essa barganha, o que acontece? Nós temos que equilibrar isso. O governo, né, que aí vem a questão do mesário pianista, né, tem que cooptar, né, o parlamentar para fazer o quê? Para equilibrar e trazer uma maioria no Congresso para aprovar os projetos do governo. E aí, meu amigo, você tem aquele negócio. Olha, o meu eleitor não quer que eu vote desse jeito. Não, mas a gente, sabe, vamos lá, a gente passa um troco para você. Todo mês vem aquela mesadinha, entendeu? E aí veio o mensalão. E aí os congressistas que começaram a compor com o governo recebiam uma mensalidade, que essa mensalidade saía pela corrupção, tinha que, né, cavar esse dinheiro oculto, e aí quem foi preso na época foi o Zé Disseu, né? A mensalão pegou a cúpula do PT na época. Que o Zé Disseu é que tinha esse projeto, ó, vamos, né, para governar a gente tem que ter maioria no Congresso. Então vamos cooptar aqueles parlamentares, né, que a gente não conseguiu, e aí a gente vai fazer maioria para votar. Aí começa a corrupção, entendeu? E depois que isso acontece, né, o cara faz uma vez, ele fica batizado. Aí é aquela coisa da chantagem, ó, eu estou te dando corrupção, então você vota comigo. Ah, mas eu sei que se opor. Ah, mas eu sei que eu sei que você tem preço, você já foi vendido. Aí fica aquela coisa ruim, entendeu? Isso faz com que a percepção da corrupção ela vai aumentando. E a prática da corrupção vai se tornando, quer dizer, aquela coisa, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. Então,
eu sei que eu precisei de você e você não queria. Então eu te comprei. Tá, eu te comprei. Eu era corrupto, você não. A partir do momento que eu te comprei, eu sou corrupto e você é meu cúmplice. Então, vote comigo sempre, eu vou te molhar a mãozinha e a gente vai levando esse negócio, entendeu? Se você der o grito, se você der o grito, eu te denuncio também. Aí cai você. E aí, quando veio a Lava Jato, e a Lava Jato foi isso, né? Depois do primeiro governo do Lula, o segundo governo da Dilma, aí veio, quer dizer, 2 mandatos do Lula, né? O mesário penista foi lá e pum. Aí veio o terceiro mandato do PT com a Dilma. Né? A Dilma que veio do nada. Né? Colocaram a Dilma lá. Sempre nesse desequilíbrio, tá certo? O Congresso, oposição, o governo, né? Situação, e aí tem que fazer, né, a barganha para poder equilibrar o poder, né, com o Congresso. E aí vem, não, mensalão já não dá, tem que ser o petrolão. E aí vai se aumentando a corrupção. Para quê? Para formar essa maioria no Congresso. Por quê? Porque o mesário pianista não consegue atuar nos votos proporcional, que são os votos para deputados. Entendeu? E aí, você tem essa agravante. No quarto mandato da Dilma, o pessoal do PT já falou, chega. Quer dizer, o pessoal do PSDB, pô, né, o Serra, o Alckmin, o Fernando Henrique, a Aécio, pô, levaram 4 cabeçadas, quer dizer, 4 rasteiras. Esse cara era para estar, esse pessoal tinha que estar mordido. Concorda comigo? Eles tinham que estar mordidos. Por quê? Pô, o Bolsonaro foi roubado, tiraram a eleição do Bolsonaro, tá? Pô, mas tiraram 4 mandatos, 4 eleições do pessoal do PSDB. Se você está mordido, imagina esse povo mordido 4 vezes mais do que você. E aí, meu amigo, eles falaram, não, vamos tirar de uma. Vamos tirar de uma. Aí foram para cima, criaram a Lava Jato, né? E com a Lava Jato, o que acontece? Eu sei que você estava na minha. Você estava na minha lista lá, ó. Tem lá os pseudônimos de cada um de vocês. Vocês vão ferrar a gente tem vocês também. Não, a gente tem que tirar vocês. Não, a gente pega vocês. E aí, o que acontece? A Lava Jato vem, pega o pessoal do PT, e o pessoal do PT fala assim, não, mas vocês também estavam com a gente estava molhando a mão de vocês para governar. Ué. Você acha que a gente votou nossos projetos como? Vocês votaram porque vocês eram bonzinhos? Não, nós molhamos a mão de vocês. Aí você viu a declaração da Gleisi Hoffmann falando, né? Vocês estão aí culpando o PT, mas se for ver vocês também estão num barco, porque vai lá, fuça lá os acordos de vocês. Vamos repetir isso aí depois, vocês vão ver que você vai entender isso. Mas vamos aqui no gráfico. Esse gráfico aqui que é muito chique. E olha aqui, se você perceber, quando vai caindo para 2012, 43, 2013, 42, 2014, 43, aí veio o impeachment da Dilma, entendeu? Caiu para 38, porque aí é aquela coisa, né? Aí eu culpo o pessoal do PSDB, o pessoal do PSDB culpa o pessoal do PT, o PT pega o PSDB, pronto, aquela coisa do abraço do afogado. Aí a coisa foi para 38. E aí, 2015, vem o impeachment, tá lá aquela denúncia toda. Aí entra 2016, entra o Temer, aí dá aquela segurada na Lava Jato, você entendeu? Não, vamos estancar a sangria. Aí começou a esconder essas informações da Lava Jato, tá certo? Aí o que acontece? Chegou a 40, subiu um pouquinho. Aí a turma do PT falou, não, mas vocês estão na lista. A gente vai botar fogo na lenha, porque vocês estavam com a gente, vocês estavam meiando, a gente votou maioria no Congresso porque a gente tinha vocês, nós compramos vocês, aquela coisa toda, papapá. Agora vocês querem dar uma de bonzinho, tá? E aí foi batendo neles. 2017, caiu para 37. Então o pau foi comendo. 2018, caiu para 35. Ou seja, tava a briga lá, prende Lula e caça Dilma, e todo mundo, o Temer governando, põe Alexandre de Moraes no STF, aquela coisa. E aí pronto,
a percepção da corrupção estava grande. E aí o que o pessoal fez? Abraçou o Bolsonaro, entendeu? E quando o Bolsonaro entrou, ele estancou essa queda da corrupção. Por quê? Mas o Congresso ainda elegeu muita gente corrupta. Tá, mas você tinha um cara para dar o exemplo, entendeu? Então a coisa começou a regular. E aí veio a pandemia. E a hora que era para a corrupção aumentar a rodo, porque pandemia, verba sem licitação, aquela coisa toda, o governo Bolsonaro conseguiu diminuir a corrupção, a percepção da corrupção. E aí o que acontece? O pessoal que tinha o Lula preso, e a hora que perdeu o governo para o Bolsonaro, falou assim, vamos desmanchar tudo que a gente fez da Lava Jato. Então, todo mundo que era culpado virou inocente. Aí a percepção de corrupção passou a ser menor. Não, ninguém era corrupto mais. Todo mundo virou bonzinho. Solta a turma da Lava Jato, solta o Lula pode ser candidato, e papapá. Mas teve essa coisa de aumentar a percepção. Por quê? Porque não tinha como acusar o governo Bolsonaro de corrupção. Por mais que eles inventavam aquelas coisas lá, de genocídio, e papapá e tal, mas ficou isso, entendeu? Só não subiu mais. Por quê? Porque tinha essa oposição que estava aí mordendo, querendo voltar. E aí você percebe, olha, que no ano de 2019 até o ano de 2022 foi a ascensão, quer dizer, o Brasil melhorou no ranking da corrupção, né, e se estabilizou, e quando entrou o governo Lula, 2023, caiu para 36. E olha, vou dizer para você, 2024, isso vai lá para 32 se bobear, viu? Ou até 30, porque a coisa está feia. Nós voltamos na era do mensalão. Por que você acha que voltou na era do mensalão, João? Porque a turma do PT com a turma do PSDB, né, essa turma que se agarravam aí, você tinha um mordendo o outro. Agora não, né? Eles começaram a fazer meiadinha. Não, então a gente está junto. Então tá. Então o que você tem? Você tem o governo do Bolsonaro que entregou o Brasil com um baita superávit, e você já tem, nesse primeiro ano do governo Lula, um baita déficit. E olha que a gente tinha pandemia no governo Bolsonaro, hein? Agora tá todo mundo aí, né? Junto e misturado. E pum! Né? Então, vou repetir aqui o lance da Gleice, para vocês verem essa historinha que eu contei aqui, né? Se não percebe mais ou menos isso. Vai vendo. Vamos lá? Do PT, Gleisi Hoffmann, ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte: ONG Transparência Internacional tem longa trajetória de desinformação sobre os governos do PT. Mas no relatório anual divulgado ontem, passaram dos limites. Acusar de retrocesso a indicação dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino no STF, além da escolha de Paulo Gonet para a PGR, revela apenas a má vontade e a oposição política da ONG a Lula e ao PT. Queriam que Lula indicasse procurador-geral e ministros lavajatistas? Expliquem antes quem financia vocês. Abram suas contas. Expliquem os negócios em que se envolveram com Moro e Delanhol. Poucos saíram tão desmoralizados das investigações sobre os crimes da Lava Jato quanto a tal Transparência Internacional, que de transparência só tem um nome. As investigações sérias revelaram que a ATI foi não apenas cúmplice de Sérgio Moro e Delanhol na perseguição a Lula e ao PT. Seus dirigentes tornaram-se sócios nas tentativas de se apropriar de recursos públicos ilegalmente, o que foi felizmente barrado pelo STF. Ela cita, por exemplo, o caso de um possível repasse financeiro dos recursos recuperados pela Lava Jato para a Transparência Internacional, um movimento do governo de rechaçar, digamos assim, os pontos levantados por este ranking da Transparência Internacional. A gente procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça para que eles pudessem se manifestar sobre o ranking, mas eles decidiram não se manifestar.
estar até agora. Márcio, volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que leu na íntegra o tweet, a mensagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, questionando a transparência internacional. Com todo respeito à postura e à postagem de Gleisi Hoffmann, mas talvez um primeiro problema que explique a posição do Brasil seja não acreditar nas instituições que fazem essa medição no mundo inteiro. Talvez esse seja um primeiro passo para a gente permanecer com 36 pontos. Então, agora eu vou mostrar para vocês, entendeu? Um pedaço aqui, uns recortes que eu fiz na época que estava se julgando se o Lula podia ter um habeas corpus, sair da cadeia ou não, aquela coisa toda. E tinha uma turma que fala, não dá para voltar atrás. Se voltar atrás, vai voltar a corrupção. Entendeu? E aí, como esse vídeo aqui é da Comissão Cidadã de Inquérito, né, e a gente está aqui, é um trabalho de estudo, um trabalho de análise, a questão da percepção da corrupção, entendeu? Vamos ver os próprios ministros da corte, porque aí, trouxe o Zanin, trouxe o Flávio Dino para o STF, né? Esse Gunê aí para a Procuradoria. Quer dizer, a patotinha está indo tudo para as cortes superiores, né? E aí você tem essa percepção, isso aí está me cheirando, sabe? Tudo junto e misturado e pá e tal. E aí você tem a Procuradoria-Geral, né, da República na mão do pessoal do PSDB, você tem, né, o Zanin, que é o advogado do Lula, que vai e você tem o Flávio Dino, que era o ministro aí, né, que estava aí batendo de frente aí, né, politicamente, e agora vai ser ministro, né, um cara ideologicamente né, guerrido, né, batendo de frente aí, né, prendendo inocente, fazendo o diabo aí, né? E agora ele vai para ministro. Aí o povo fala, não, isso aí tá complicado, o Brasil tá complicado, né? Caça, ele torna inelegível o principal concorrente, que é o Bolsonaro. Tá igual a Venezuela, caramba, que... Então vamos entender, agora falando sério, entendeu? Se a percepção de que o Brasil tem corrupção está aumentando, é apenas uma coisa simbólica ou do povo, se isso não vem, né, da própria Suprema Corte também. Vamos ver. Eu queria lembrar, nesses últimos... Peraí, que eu peguei errado. Peraí. Vou pegar aqui de novo. 36 pontos. Essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar. E porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. Ninguém pode esquecer o mensalão. Nós temos hoje um modelo cleptocrata, que é o modelo que é implantado com a ideia do mesário pianista. Aquilo que eu falei para vocês. Você tem que eleger, né, um governo que tem no executivo um projeto e você tem no legislativo um outro projeto. O povo escolhe um projeto para o legislativo e o mesário escolhe um projeto para o executivo e fala, olha, é esse que vai ser. Mas aí o Congresso fala, não, o povo não quer isso. Aí tem que o quê?
tem que fazer a barganha. E aí que vem, entendeu? A necessidade de corromper parlamentares para fazer bancada, fazer maioria, para aprovar os projetos. E isso se dá através do mesário pianista. Todo esse esquema que começou a acontecer a partir das eleições eletrônicas, né, com voto digital, esse negócio aí da digital do mesário, né, contribuiu para quê? Para que esse gráfico julgasse a gente para baixo. Nós estamos em 180 países, nós estamos lá em 140 para baixo. A gente está submerso. Por exemplo, se a gente tivesse 90, na posição 90, a gente estava na metade entre os 180 países, entendeu? Na área de transparência, de corrupção. Não, você tem a metade e nós estamos 50 pontos abaixo da metade, 50 posições abaixo da metade e caindo. Pior que é isso, e caindo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai esbarrar na Venezuela, tá certo? Então, esse conceito de cleptocracia é oriundo desse método eleitoral que foi criado a partir do processo das urnas eletrônicas e que o PT passou a perna na turma do PSDB durante 4 campanhas presidenciais e que depois de levar 4 rasteiras do PT e depois ver o Bolsonaro tirar a cadeirinha dele e sentar no lugar, os caras piraram e falaram, não, agora vamos fazer tudo junto, o abraço do afogado. E aí o Brasil está virando isso aí, entendeu? Que a gente está vendo. Então, você tinha, no momento, o mais antigo, o decano, né? O Gilmar Mendes, que era indicado pelo Fernando Henrique, ou seja, um tucano ali, ideologicamente falando, no STF, né? E ele, na época, falando, olha, nós temos aqui, ele fez essa declaração, né, na época da Lava Jato ainda, ele defendendo a Lava Jato, né, que o negócio era feio. Aí depois que era necessário tirar o pessoal do Bolsonaro do governo, né? O que ele fala? Também o quadro dos pedidos de vista, que muito bem apontado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para legislar sobre processo, e processo civil, como tem sobre processo penal. Agora que ele vai falar, nós voltamos. Quer dizer, voltamos àquele status quo, aquilo que ele criticava antes. E ele se inclui dentro, porque o PSDB fechou com o PT, né? Veja. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Você está entendendo? Então, meu amigo, essa é a concepção que a gente tem, que o índice de corrupção está aumentando, porque isso vem dos homens experientes que conhecem, que estão no meio, que são aí a cúpula, né, jurídica, eles é que estão dizendo. Então, para você adquirir o mesário pianista, o nosso relatório, entendeu? O que você tem que fazer? Pega um Pix, né? Pega o celular, manda um Pix para jpnoticias@gmail.com no valor de R$20 a título de colaboração, tá certo? E pega esse recibo e envia para o nosso WhatsApp, 32999618000. E aí, a hora que a gente receber o seu WhatsApp, a gente encaminha para você, em forma de PDF, o arquivo do relatório do mesário pianista, da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Porque a nossa proposta é resolver e pacificar o país. E aí, nós aqui da Comissão Cidadã de Inquéritos, que já estamos no vídeo 185, entendeu? Temos esse entendimento através de vários trabalhos, mais de 100, quase 200 vídeos trabalhando, entendeu? Mergulhando em cima dessa tese, trazendo argumentos para você,
para colocar essas evidências que justifiquem essa nossa posição. Aqui não é contra a esquerda, não é contra o PT, a gente está sendo prático, a gente está sendo objetivo. A gente quer resolver o problema do Brasil, a gente quer pacificar o Brasil, a gente quer sair dessa curva descendente da transparência, que aponta a gente como um país que caminha para ser um dos mais corruptos do mundo. Tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Comentem, porque vocês comentando, vocês enriquecem o debate, tá certo? Eu leio todos os comentários eu prestigio. Às vezes eu vou num vídeo lá atrás, né, deve ter gente assistindo, vou lá e comento, revejo, né, ninguém fica sem o meu olhar, entendeu? E todo comentário de vocês eu recebo com carinho, tá certo? Toda ajuda que vocês mandem para o nosso JP Notícias aí, ó, hoje é dia 1º, se sobrou um troquinho, manda para mim aí, gente. Porque, olha, essas grandes mídias aí estão recebendo uma fortuna do seu imposto para te iludir, entendeu? Para te desinformar. E eu aqui não estou recebendo nada para informar você do que você precisa saber. Então, se eu não tiver a ajuda de vocês, vocês vão ficar à mercê dessa desinformação. Ou então, desse varejo, né, do disse-me-disse, né, do encher linguiça, porque o que a gente tem é isso, né, essa mídia, consórcio de mídia, para eles alimentar de escândalo é importante, porque é mais um dia, né, as coisas vão acontecendo, mais um ano, e nada muda. A gente aqui não. A gente não fica nesse varejo, né, nessas ficções de Agatha Christie, né, nesses romances de Sherlock Holmes, né, para ficar futicando sobre migalhas de informação, para desviar e distrair você do mais importante. Isso é o mais importante. De tudo. E você só vê isso aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê? Porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela é a sociedade civil organizada. É você compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo, contribuindo aí para a nossa sobrevivência, né? Porque nem relógio trabalha de graça. Se você não der corda, ele para. Então nós temos que avançar. Porque se não resolver isso aí, e esse ano é ano de eleição, e nós estamos aí com o nosso projeto que vai começar agora em fevereiro, né? Que é o Cobrasv, Voto Seguro, né? Comitê Brasileiro do Voto Seguro. E aí, mas voto impresso resolve, João. Só resolve, meu amigo, se você dormir com o olho aberto e o outro fechado. Nada resolve. Voto impresso resolve? Não resolve. Isso sozinho não resolve. É participação popular, entendeu? O pessoal tem milhares de pianistas aí esparramados. Se você não abrir o olho, meu amigo, nós vamos ficar nessa maré aí, ó. Porque a turma fica lá. Um dia de trabalho, no dia da eleição, vale para 4 anos de, na boa. Então, quem está lá sabe o que está fazendo. E ele sabe como é que faz. Agora, você tem que ajudar a resolver isso. Você, cidadão, todos os brasileiros. Isso é uma questão, né, nacional, não é uma questão partidária. Tá bom? Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Se vocês não me abandonarem, eu também não vos abandonarei. Um abraço.